exercida pela Glaze. Então tá aí, né? Tem alternativas a ele aí no campo do PT e da esquerda. Bom dia, Andréia. Bom dia, Zé Genuíno. Tudo bem, Andréia? Bom dia, Léo. Bom dia, Zé. Bom dia, comunidade. Tudo bom? Vocês? Bom dia, Genuíno. Como é que vai você? Bom dia, Atush. Bom dia, André. Eu acho, viu, Atush, que a missão do Haddad é ser candidato a senador por São Paulo. E não ficar discutindo se vai ser ministro ou não. Ele tem que ser candidato a senador para eleger um senador em São Paulo, tem todas as condições de ganhar a eleição e ponto final. Exatamente, ele aparece muito bem nas pesquisas aí para o Senado também. Mas, Genuíno, eu queria começar te fazendo uma pergunta antes de passar aqui para a Andréia, porque realmente eu estou muito preocupado com o cenário da nossa América do Sul, né? O chefe do Departamento de Guerra dos Estados Unidos disse que lançou a Operação Lança do Sul, né? Basicamente para atacar a Venezuela. A Argentina se entregou completamente aos Estados Unidos com um acordo comercial ontem. A gente também tem a situação da Bolívia, Equador, vários países que estão se tornando aí satélites. E há um cerco ao Brasil também, né? Nesse contexto em que a chacina no Rio de Janeiro também vem sendo usada como pretexto para carimbar o Brasil como um país que, entre aspas, não combate o narcoterrorismo. Como é que você está vendo esse movimento do imperialismo em relação à América Latina, Genuíno? Eu acho que o imperialismo americano busca fazer uma guerra de comandos. Não é ainda uma guerra total, mas ele vai procurar exercer alguns comandos de ações dissuasórias de ataque à Venezuela e, se for o caso, à Colômbia, numa região crítica. Eu acho que ele está tenta inviabilizar a integração latino-americana, que devia ser o ponto central da nossa política externa e da nossa diplomacia. Porque a América Latina não é qualquer continente. Considerando o potencial de petróleo, minérios raros, proteína, água doce, etc., e o fato de não existir conflito entre os países. O conflito é exercido pelo imperialismo americano. Ele quer desestabilizar. E havia um slogan da política externa desde o Lula I, que era a paz na América Latina, a paz na América do Sul. Portanto, eu acho que é uma situação delicada. Nós temos que fazer um movimento de pressão e de solidariedade à Venezuela. Eu acho que ele vai tentar fazer operações de comando. Pode ser que não chegue a desembarcar tropas naquela região. Eu acho que ele vai encontrar uma situação difícil. Agora, operações de fustigamento, operações de ataque, vai criar uma instabilidade não só na Venezuela e na Colômbia, mas para toda a América Latina. E esse é um problema sério para o nosso país, porque o Brasil não cabe no quintal de nenhuma potência, como diz o Paulo Nogueira Batista. O Brasil tem que se projetar com uma influência democrática, pacífica, de convergência sem disputa de interesses contraditórios na América do Sul e buscar exercer uma integração regional olhando para o sul global e para o fortalecimento dos BRICS. A própria discussão com os Estados Unidos, o fato dos Estados Unidos estar empurrando com a barriga a resposta à reunião do Lula com o Trump, a própria questão do tarifaço, é porque ele quer enfraquecer os governos progressistas na América Latina. Leia-se Brasil, Colômbia, México e Uruguai. E fortalecer os governos títeres da extrema-direita. Como é que você vê a situação da Argentina nesse contexto? Só para fechar aqui, Júnior. A Argentina é vassala. A Argentina abriu as portas para a submissão, para a humilhação. Eu acho que isso vai aprofundar a crise na Argentina. Inclusive, tem data marcada que é a próxima eleição parlamentar na Argentina, já em preparação à eleição parlamentar. Deu um alívio para o Milei, mas você tem uma eleição de disputa política. A situação da Argentina é desfavorável, portanto, favorável ao imperialismo, mas é num quadro de crise. Não tem como, Atush, a América Latina, nessa política de quintal dos Estados Unidos, isso se chama crise permanente. E os Estados Unidos querem apostar nessa crise permanente. Inclusive, a situação da Argentina é de crise permanente. Exatamente. A gente ficava tranquilo no passado, né, André? Porque eles estavam lá no Oriente Médio, no Afeganistão, aqui, acolá, parará, mas não tão perto, né? Então, essa é a situação.
Valeu, gente. Bom dia aí para vocês. Abraço. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Vou só aqui agradecer aqui o Bernardo Becker, genuíno, sempre cirúrgico em suas análises, e muitas pessoas do chat concordando com você. Sim, o Haddad é um nome importante para o Senado em São Paulo, né, Zé? Eu concordo com a sua avaliação também. Agora, com relação a essa, né, ainda esses acordos entre a Argentina e os Estados Unidos, é assustador porque vive o maior momento de insubordinação, e isso tem uma consequência. Essa insubordinação da Argentina aos Estados Unidos vai ter uma cobrança ali para o povo argentino, infelizmente, muito alta, né, Zé? Isso é um fato, né? Será uma cobrança alta, será uma humilhação como raras vezes a Argentina viveu na sua história. Isso não ficará tranquilo na Argentina. Eu acho que vai surgir movimentos nacionalistas, movimentos populares na Argentina de grande porte. Porque o imperialismo também atravessa uma fase de declínio progressivo. Vejo as pesquisas sobre o governo Trump nos Estados Unidos. Veja as eleições recentes nos Estados Unidos. Veja a crise que continua se desenvolvendo na relação dos Estados Unidos com a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. O próprio respaldo que os Estados Unidos dão para o massacre contra o povo palestino. Portanto, os Estados Unidos, apesar da sua força, apesar do aparato militar, do sistema financeiro e das big techs, ele atravessa uma fase de dificuldade. Portanto, agora, o imperialismo, né, Andréa, é imperialismo. Ele tem dentes afiados, tem dinheiro e tem armas. Então, nós temos que ficar muito atentos para construir um movimento internacional. Eu costumo dizer que o internacionalismo no mundo, pela paz, pela democracia, contra o imperialismo, está batendo a nossa porta, né? E olha, Zé, é uma situação complicada, né? A situação política da Argentina é uma situação muito, muito complicada. Até aqui a Luciana Barros, né, lembrou que porque as primeiras vítimas desse processo foram os pescadores da Venezuela, né, naquele comentário anterior que você estava fazendo com o Léo, e é um fato, né? E o pior Inclusive, é isso. André, tem hoje uma matéria no Washington Post, no New York Times, de uma família de um dos pescadores assassinados que cobra do governo Trump uma indenização e investigação de que o pescador não era ligado a nada que ele denunciou de narcotráfico. Perfeito. Ele foi vítima porque ele estava pescando para sobreviver. É interessante, viu, Zé? Sabia que, assim, uma história rápida, minha família, meu tio, ele era pescador também no Rio, e ele estava no barco, isso em 71, o governo Médici, ele entra numa área militar, da Marinha, e depois ele morreu, porque ele teve uma cãibra, caiu do barco, o caixão foi lacrado, e tudo bem, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Aliás, o mar é o lugar que eles enterram os desaparecimentos políticos. É só ver a simbologia forte do filme O Agente Secreto. Demais, né? Imperdível, imperdível. Olha o que fizeram com o Rubens Paiva, olha o que fizeram com os companheiros argentinos, uruguaios e chilenos. Portanto, essa história de usar o mar para os esconderijos macabros é uma história que nós temos que estudar e revelá-la. Perfeito, perfeito, Zé. E a Marta Silva, né? Por que os argentinos não foram votar? Porque você também tem uma trajetória histórica da Argentina, só para a gente fechar, né? Que é o peronismo, depois veio um antiperonismo, que nesse sentido, e é colocado pela elite argentina, muito parecido com o antipetismo, né, Zé? Claro, porque tem uma... A crise, Andréa, provoca um desânimo, provoca um desespero. A precarização da vida, dos direitos, a violência contra o tecido social provoca uma situação de apatia da população, de medo. E é isso que a extrema-direita quer. Então, nesse sentido, a esquerda tem que ser protagonista de uma nova esperança, de um novo futuro para dialogar com a população. A crise do peronismo no governo anterior explica um pouco essa decepção, inclusive a maneira como o candidato peronista disputou a eleição contra Milei. Numa situação de crise, o que a lição está ensinando para nós? Nós temos que
aprofundar a crise, nós temos que aprofundar a crítica, nós temos que denunciar os responsáveis, nós temos que fazer um movimento pela transformação mais radical, porque a crise já é uma radicalidade em si. Esse problema da Argentina tem um pouco isso, a população se decepciona e não vota. Zé, tem um superchat para você. Genuíno, obrigada, viu, André Cristina? Genuíno, quando o governo acordará que precisamos urgente ações sociais, culturais, informativas, ruas de lazer, etc., encontros com ajuda cultura, né? Cultural. Eu lembro daqueles pontos de cultura, né, Zé, tão importante. No início do Lula 1, né? Pontos de cultura. Ele foi fundamental, né? E é interessante você... Olha, eu vou fazer cobertura de mostra de cinema, e até hoje o impacto dos pontos de cultura, as pessoas falam de depoimentos de cineclubes que surgiram nas cidades, né, de como aquilo motivou e mudou a realidade de municípios. É bem interessante, viu? É bem interessante, uma política pública importante. Eu acho que política pública exige investimento, exige apoio material, apoio cultural e incentivo. Eu acho que nós temos que ter uma política, eu concordo com a nossa internauta, que tem que ter uma política ofensiva para viabilizar os direitos do povo. E a cultura é um direito do povo. Assim como é a cultura, a partir da extrema-direita, uma espécie de vítima do que eles chamam de guerra cultural. Portanto, eu acho que nós temos que botar a pauta do povo no debate desse movimento de dialogar com a população. Ao lado da defesa da soberania, da democracia, a pauta do povo é algo muito importante, como segurança, cultura, a qualidade do emprego. Esses dias, eu vi um dado que me assustou. Mais de 70% da população assalariada no Brasil ganha, em média, 2 salários mínimos, André. O nível salarial é muito baixo, a qualidade do trabalho é muito baixa, as jornadas de trabalho são longas. Aí a importância da jornada contra a jornada 6x1, a importância de políticas de proteção na área da saúde, da educação. Esse modelo de privatizações e de favorecimento das empresas privadas na área de saúde, isso é uma violência contra a população. Então, eu acho que nós temos que cuidar de uma pauta popular, a pauta chamada pauta do povo, que eu acho que dialoga com essas aspirações das comunidades, dos territórios, das pequenas cidades e das grandes periferias das grandes cidades. André Cristina, mais um superchat, né? Cineclubes massivos com informações em praças. Pois é uma das alternativas, e são inúmeras, né? São inúmeras alternativas e possibilidades. A cultura é sempre o caminho, a cultura e a educação, né? Infelizmente, a educação tem sido atacada desde o golpe contra a Dilma, né? Acho que o golpe parece que deu certo na educação, né? Você vê o número de... Parece que deu certo, porque no bojo do golpe, eram as escolas cívico-militar, veio a influência das empresas privadas na área da regulamentação e do financiamento. Faltou ao nosso governo uma política massiva de dialogar com os profissionais da educação, professores, técnicos, estudantes, de qual é o modelo adequado, no meu modo de entender. Eu acho que a extrema-direita no Congresso, o Centrão, acabou convalidando o que o Bolsonaro fazia e o golpe fazia, do golpe do Temer já na área da educação. Toda aquela ideia de um projeto educacional democrático, público de qualidade, que era uma das diretrizes da Constituição de 88, foi profundamente alterada, né? Com o golpe e depois nós não tomamos iniciativa para remover essa herança golpista do governo Bolsonaro. Não, e ali foi o desmonte total, né? Ali foi um desmonte. Tanto que hoje o que a gente vê na educação em São Paulo é isso, é a presença do setor privado de uma forma absurda. Tanto que ontem eu conversei com um professor que teve uma fala do Tarcísio no encontro do Bradesco, se não me engano, foi o mercado financeiro, mas só para confirmar depois, mas foi o mercado financeiro, e ele falou, para que faculdade? Hoje, cada dia que passa, o diploma tem menos peso. E olha, além do mais, André,
a situação dos professores e professoras da rede municipal e estadual é quase de calamidade pública. Desânimo, falta de apoio, não tem renovação do professor efetivo, é tudo temporário. A violência que se espalha, inclusive, chega dentro das escolas. A educação está, aqui em São Paulo, está na UTI. Se salva aquelas que estão sendo beneficiadas pelos interesses privados. A grande parcela da população está no vale tudo. É muito delicado o que está acontecendo na educação em São Paulo. É assustador, Zé. E aí você fez um retrato, né, da população que ganha até 2.400, só para relatar o quanto o peso também da escala 6x1, porque as pessoas falam, né, o brasileiro está adoecido, o brasileiro tem tomado muito medicamento. É porque essa escala, ela é absurda, né, Zé? E o que é pior, é uma exploração ao nível máximo. E aí de alguma forma, não é à toa que, infelizmente, né, a falta de percepção política e a forma como a política de extrema-direita usa, né, a ideia da política ser discutida num outro patamar, não pela política, mas pelo dogma, eles acabam sempre elegendo aquilo que o grupo determina e não olha para os seus direitos. A gente perdeu foi esse foco, né, de olhar para os seus interesses cruciais. Eu acho que 2026 é um caminho para a gente poder já fazer essa luta, né, Zé? Porque já não tem Bolsonaro. Eu acho, André, que 2026 é uma oportunidade para a gente elaborar um programa de transformações estruturais para o Brasil, que envolve um modelo para a educação pública de qualidade democrática, envolve o fortalecimento do SUS, envolve a questão da jornada de trabalho, a justiça tributária, que é um escândalo, o sistema tributário brasileiro, envolve a necessidade de um projeto de desenvolvimento industrial autônomo, favorecer o desenvolvimento da tecnologia e ciência e tecnologia. Eu, por exemplo, participei de 2 iniciativas recentes, visitei o Instituto Federal de Tecnologia do Triângulo Mineiro e Uberaba e vi o centro de excelência daquela instituição. E estive, sábado passado, no Congresso do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia e Ciência. E é interessante a plataforma que eles começam a discutir. Agora, é necessário que o Brasil saia do modelo primário exportador para o modelo de autonomia industrial, autonomia científica e tecnológica. Eu acho que isso aí será uma das medidas que nós temos que discutir no programa para 2026. Por exemplo, a questão do programa de segurança pública. Desde o início do governo Lula 3, que eu defendo que o governo já devia ter criado o Ministério da Segurança Pública. O programa sobre a reforma do Congresso Nacional. Andréia, tem que haver uma reforma ampla do sistema eleitoral e partidário. O Congresso Nacional hoje é um fator de crise. O Congresso Nacional provoca a crise. Olha o que está acontecendo com a PEC das facções criminosas. Tudo que chega ali piora, tudo que chega ali é uma tragédia, porque o Congresso foi para o fundo do poço. Fundo do poço. E não está no fundo do poço. Então, eu acho que nós temos que apresentar uma reforma na execução do orçamento para enfrentar essa questão das emendas impositivas, na questão do sistema eleitoral e partidário. Nós temos que ter uma reforma política ampla. Do jeito que está hoje, nós vamos sempre, vamos dizer assim, estar diante de uma crise institucional, vamos dizer assim, na base do soluço, ou então na forma de vômitos graves. Então, essa extrema-direita, junto com o Centrão, que domina o Congresso, está levando a representação política a um beco sem saída. Exatamente. Tem muitas pessoas falando aqui no chat que tem muitos professores que são bolsonaristas, que é um fato, mas eu acho que não é por isso que a gente também não pode... Aliás, é mais um motivo para a gente tratar a educação como um lugar muito especial para modificar essa realidade. Também. Claro, é a cabeça, o coração das pessoas. Olha, toda a experiência do fascismo foi colocar a educação e a cultura como alvos. Isso não é por acaso. E agora a esquerda tem que colocar a educação e a cultura como elementos centrais de um programa de mudança estrutural do país. Nós vamos para 2026 com um programa de mudança estrutural. Não adianta só a gente repetir o que está sendo feito. Nós temos que avançar
para realizar mudanças para melhorar a vida do povo. Perfeito. Zé, eu queria trazer aqui para a gente comentar, porque essa semana foi isso, né? A Câmara assistiu mais uma vez um fracasso. Foi mais uma tentativa por parte de um Tarcísio que fica escondido ali, né? Ele gosta de ficar ali escondido, fazendo ali as manipulações, né? Os acordos políticos. Tirou o secretário de Segurança, manda o secretário de Segurança de volta para a Câmara para fazer algum tipo de ajuste. Na verdade, foram 4, um pior que o outro, no que diz respeito à PEC da segurança. A situação é tão complicada, né, Zé, que, imagina, policiais de São Paulo organizam um ato contra Derrite e Tarcísio e diz que ambos mentiram. Esse ato vai ocorrer agora, dia 18 de novembro, às 14 horas, no Lago de São Francisco. Então, tem uma crise tremenda na Polícia de São Paulo e parece que eles querem tirar o foco e aí sim, né, obter ali algum tipo de ganho, né? Olha, André, nós temos o deputado turista, que é o Derrite, nós temos o deputado vassalo, que é o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Isso é um retrato da degradação do Congresso. O deputado Derrite fica uma semana fora, se licencia, vai para lá achando que ia votar o projeto. E qual é a natureza dessa iniciativa do Derrite? Primeiro, ele quer dar toda a força para a autonomia das polícias estaduais, porque os governadores da direita são tutelados pelas polícias, não são eles que mandam da polícia. Segundo, ele quer defender um modelo federativo que faliu, porque o crime hoje ele é organizado nacionalmente e até internacionalmente. Terceiro, tirar a Polícia Federal, enfraquecer o papel da Polícia Federal, o crime organizado vai bater palma, porque as polícias estaduais, PM, Polícia Civil, não têm condições de enfrentar do ponto de vista nacional. Você tem que ter um sistema, que é o SUSP, em que a União, estados e municípios atuam com direção, com transversalidade e com horizontalidade. É uma polícia que tem objetivos claros. A segurança é força, é inteligência, é prevenção, é dissuasão dirigida. Não é essa guerra que, como eles falam. Portanto, o que o Derrite está fazendo é atender ao corporativismo policial da pior espécie, tá certo? Favorecendo o corporativismo das polícias que tutelam os governadores, inclusive os do PT, para deixar isso muito claro. Sim. Esses comandantes, esse secretário de segurança, eles querem ter autonomia total, principalmente os comandantes. O secretário de segurança tem que ser um comando político, as PMs. Você tem que criar o Ministério da Segurança Pública. Você tem que, vamos dizer assim, endurecer as penas de facção. Você tem que criar uma inteligência para atingir a lavagem de dinheiro, o crime organizado, as quadrilhas e o tráfico de armas. A população é colocada diante do espetáculo da guerra, ela fica aliviada por alguns dias, depois volta tudo ao normal. Veja o que está aparecendo agora diante da chacina do Rio de Janeiro. A própria polícia diz: eu não posso voltar lá porque tem que repetir a operação. Então, para que se vê essa operação? E os comandantes? Ali foi um espetáculo. Segurança pública não é isso, é algo profissional, organizado, inteligente, bem dirigido. E tem que ser um projeto nacional, com o comando de um Ministério da Segurança Pública, Polícia Federal na sua competência. É isso. O que o Derrite está fazendo é transformar a segurança pública numa bandeira eleitoreira da pior espécie, que mexe com a vida do povo. Transforma o povo em vítima e o povo vitimizado, ora apela para a PM que vai lá e mata, ora apela para a ilusão de que matando resolve. Não resolve. Você tem que ter uma segurança pública que resolva, que tenha eficácia na defesa dos direitos da população. Perfeitamente. Eu queria agradecer aqui a Cristine, que me corrigiu, e exatamente, Cristina, obrigada, viu? A PL antifacção,
O Felipe Donil, 21 anos de ditadura militar, a tortura só aumentou no país, a violência que afundou, né? Na verdade, você vê ali, né, com a redemocratização, como eles mantêm essa lógica violenta da ditadura dentro dessa estrutura mesmo, né? Enfim, né? Aí vem aquela ideia de contenção popular, né? Que aí contenção popular é criar uma repressão nas comunidades, nas regiões da periferia das grandes cidades, para reprimir. É o uso da violência orgânica, institucionalizada. É isso que eles querem, entendeu? E o crime organizado, a cúpula, a movimentação financeira, o tráfico de armas, isso fica preservado para aqueles que lucram, porque eles enfraquecem os instrumentos de inteligência e de cooperação. A grande arma da segurança pública eficaz é aprofundar os instrumentos de integração e de inteligência. É isso que é eficaz, é condição para você ter uma segurança pública que mereça o nome de segurança pública. Hoje, o modelo de segurança pública no Brasil faliu, André. E o que o Derrick está defendendo é um modelo falido, que especula com a segurança pública para pegar o senso comum da população no desespero e criar a falsa ideia do punitivismo, do populismo penal. Agora, Zé, é tão interessante a gente pensar, porque o Tarcísio, quando coloca o Derrite como secretário de Segurança Pública, ele faz mais ou menos o que o Bolsonaro fez. Quer dizer, ele entra, né, o Bolsonaro entra como um presidente capitão, que vai ser ali o chefe das Forças Armadas, né, mandando em todas as escalas de hierarquia, só que ele diminui isso para o Estado. O que ele está trazendo ali de consequência para a polícia e de crise dentro da polícia, ele coloca um capitão da rota expulso por letalidade para ser o chefe de segurança do Estado de São Paulo. Olha, André, um governador. Olha o que está pesando na conta do governador Tarcísio. O assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, que tinha como tarefa investigar o PCC. Isso aí. Olha a situação das bebidas contaminadas de metanol. Olha o problema dos postos de gasolina, que é lavagem de dinheiro do PCC. Olha a situação dos acidentes aqui na cidade de São Paulo. Portanto, esse burocrata bolsonarista, ele não é mais do que isso, que ele é um burocrata que foi alçado à condição de governador numa disputa monitorada, aparelhada pela grande mídia e pelo Bolsonaro, estão desesperadamente tentando resgatar por falta de uma liderança. Então, eu acho que isso é uma prova da crise da extrema-direita e da direita, mas é uma tentativa desesperada para tentar criar uma alternativa contra o Lula. Nós não podemos menosprezar a capacidade dele, porque o sistema age, a mídia conservadora age, o sistema financeiro age, a Faria Lima é de extrema-direita, vamos deixar isso muito claro, o agronegócio majoritariamente é de extrema-direita, portanto, nós temos que levar muito em conta essas articulações em torno ou do Ratinho, ou do governador de São Paulo, ou o Caiado, que sempre já foi candidato a presidente, sempre se coloca. Nós temos que ficar muito atento a essa caminhada que não será fácil. E agora tem um agravante, André, que a gente até vai falando no início do programa. Tem a intromissão do imperialismo americano na América Latina, que é transformar a América Latina num quintal dos americanos, num quintal do imperialismo americano. E esse é assustador, né? Porque você vê o nível, né, de subserviência da extrema-direita. A Polícia Federal é um problema, né? Mas o Trump não. Quer dizer, eles são contraditórios e isso é porque eles querem se articular, André, com a bandeira do narcoterrorismo, para justificar uma articulação da extrema-direita no plano mundial e abrir as portas para as operações de comando das Forças Armadas Americanas. É disso que se trata. É uma submissão grave para os interesses
pacíficos, autônomos e soberanos do Brasil e dos demais países que integram o subcontinente mais rico do planeta, estrategicamente mais rico, é disso. Então, nós temos que ficar muito atento a esse processo que nós estamos vivendo, a intensa disputa. Essa extrema-direita não tem cerimônia, não tem nível, é um baixo nível total, é um nível de degradação, vale qualquer coisa. Você viu aquela foto que eu vi, aquela foto fala por si só, um jantar derrite Arthur Lira e Eduardo Cunha. Olha bem, essa foto fala alto, fala mais do que qualquer texto. Essa turma é barra pesada, viu? É barra pesada, eles não têm limite. Não tem limite para golpes, violência, mentira, tá certo? Negacionismo e vai por aí afora. Então, nós temos que defender um projeto civilizatório, democrático, popular, contra o sistema que está aí, para despertar a esperança e trabalhar com o futuro para melhorar a vida das pessoas. A vida está muito difícil e precarizada, né? Para a gente acabar aqui rapidinho, vou ler vários superchats para você. Genuíno, vamos lá. A maioria global, é isso. Genu, por que o PT não fez nada pela educação, não faz nada pela educação? Eu acho que se a gente fizer as contas, assim, a gente pode fazer uma crítica, eu passo para você, né? Mas eu defendendo aqui de uma vez, a gente... Enfim. Eu acho que o PT podia fazer mais, o Camilo podia estar mais ativo. Mas acho que no início do Lula 3, devia ter tomado mais iniciativa na área da educação, mas o governo fez muita coisa na área da educação. Não é o suficiente, eu concordo, mas simplesmente negar não dá. Esse nada que eu acho um pouco... E a Luca, agradecendo também seu superchat, Janine tem razão. Em se tratando de um quarto mandato de Lula, precisamos reestruturar tudo, concordo. A ideia de investir na ciência e tecnologia é urgente e tem muito a ver com soberania, né, Zé? Claro, só tem a ver com soberania. As Forças Armadas hoje não têm autonomia científica e tecnológica nenhuma, porque os grandes projetos da área da defesa estão sendo empurrados com a barriga. O enriquecimento do urânio, o projeto submarino, o projeto de aquisição da tecnologia de uso do espaço aéreo. Hoje, a guerra moderna tem que ter drones, Andréia. Não adianta botar tanque, não adianta botar essas unidades militares no litoral brasileiro. Então, eu acho que também a ciência e tecnologia tem muito a ver com o aparelhamento tecnológico das Forças Armadas. E tem também um modelo de desenvolvimento. O Brasil não pode ficar um modelo primário exportador, cujo central é o agronegócio. Sim, abrindo meu microfone, perfeito. Zé, já deu nosso horário, já estourou aqui. Eu agradeço, tem mais 2 superchats, mas olha, eu vou deixar. São temas importantes, mas acho que fica para a semana que vem, a reforma política do Congresso, que eu acho que é importante, né? E a relação dos Estados Unidos também, nesse processo de interferência aqui. Zé, muito obrigada. Eu agradeço, André. Vamos discutir reforma política. Eu tenho uma experiência que eu vivi no Congresso Nacional e eu acho que é uma discussão importante, tá? Fechadíssimo. Então. Valeu. Valeu, Zé. Beijo para você. Até mais. Muito bem, nós seguimos aqui 8 horas e 35 minutos e temos que trazer Marcita Carmo e